Olha só, esta revelação foi dada para a guia, tem um erro aqui, né? Para a guia e conforto da igreja através da dispensação cristã. Ou seja, o que a irmã White fala aqui no livro Atos dos Apóstolos? Que quando nós estudamos a história dessas igrejas, elas nos servem para benefício ao longo de toda a história da igreja. Hoje nós sabemos que nós estamos o quê? Na última igreja, que é a igreja de Laodiceia. Mas dentro da igreja de Éfeso, nós temos o que aprender. Nós temos que extrair algumas lições ali e trazer essas lições para a nossa vida. Eu não posso falar, isso aqui foi só para a igreja de Éfeso. Até porque, se a gente ficar só com a igreja de Laodiceia, não é uma situação muito boa, né? Nós vamos estudar lá na frente, os irmãos há de convir comigo. Mas o que será que nós podemos aprender com os nossos irmãos, né, da igreja de Éfeso? Então, por isso que essas cartas foram escritas. E nós temos que ter algumas coisas em mente para nós conseguirmos entender ou fechar ali, né, o entendimento sobre essas igrejas. A primeira coisa é o seguinte: essas 7 igrejas eram igrejas nas cidades da Ásia Menor, ou seja, essas igrejas existiram, foram igrejas reais, e não tinham somente 7 igrejas, existiam outras igrejas, né? Paulo, principalmente, saiu fundando várias igrejas, mas Deus escolheu essas 7 igrejas, porque Ele viu que essas 7 igrejas reunia ali uma série de condições, que essas condições teriam uma representação do seu povo ao longo da história, tá? Por isso que Deus escolheu essas 7 igrejas, mas existiam também outras igrejas, mas essas foram escolhidas por Jesus, ok? Então tá bom, então vamos seguir, amém? Amém. Olha só, uma outra coisa que nós precisamos entender, como Deus é sábio, né, queridos? Como Deus é sábio. Essas 7 igrejas, elas representam também períodos da igreja de Deus na terra. Então, se a gente começar com a primeira igreja, né, que o período, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, data do ano 31 até o ano 100, que é o período da igreja de Éfeso, nós vamos dar sequência nas outras igrejas. E nós vamos chegar até a igreja de Laodiceia. Quem lembra o período da igreja de Laodiceia? Me lembrem aí. Quando é que começa a igreja de Laodiceia? Até a volta de Jesus, né? Até daqui a pouco, né, Gil? Até daqui a pouco, amém? Amém, até daqui a pouco, né? Então, essas igrejas, elas têm algumas características, nós temos que extrair dela algumas lições, ok? Para o nosso dia, para a nossa igreja no dia de hoje, melhor falando, né? E como eu comentei aqui, são 7 condições que a igreja de Deus enfrentaria. E eu iria um pouquinho